aqui no Rio de Janeiro, evidentemente, mais um encontro dos BRICS. É um troço que surge como uma brincadeira, né? De as potências que estavam se desenvolvendo mais na primeira década desse século. E aí decidiu-se fazer disso um encontro permanente de multilateral de líderes dessas potências em desenvolvimento. Tudo muito bom, tudo muito bacana. A impressão que tem é que os BRICS viraram uma estrutura de apoio da China na política do mundo. E só o Brasil finge que não é isso. Olha, eu acho que, assim, o BRICS é um tema extremamente complexo, Pedro, e ele realmente vem passando por grandes alterações dentro do seu sistema. A China não quer passar essa impressão de jeito nenhum, né? Ela não quer passar essa impressão, mas eu acho que você tem uma série de fatores externos aos BRICS que dão novos contornos aos BRICS, né? Então, inclusive, a ideia que é muito complicada de você entender isso como um bloco, como foi um bloco soviético, né? Como foi um bloco anti-ocidental. Não se trata exatamente disso, inclusive porque se a Arábia Saudita está ainda pensando na efetiva adesão dela, ela é dependente dos Estados Unidos. Sim. Então isso já, inclusive a participação dela, o ministro da Economia e do Planejamento deles, o Fassir, ele retomou aquela ideia de neutralidade estratégica, né? Que é essa ideia de que, olha, eu vou conversar com todo mundo, e os BRICS têm um pouco essa perspectiva. O processo de expansão vai trazer essa marca que você está colocando, porque o processo de expansão ele é um processo guiado pela China. Ele é um processo que foi bastante criticado, não sei se criticado, mas ele foi um processo que o governo brasileiro teve muitas dúvidas, tentou colocar, inclusive, a ideia de você ter parâmetros, por que entra, quando entra, como seriam essas adesões, quais são os critérios que eu tenho que ter para que a gente tenha... Como a OCDE, por exemplo, tem. Como a OCDE tem, e mesmo, enfim, né, é que o agrupamento, ele é mais um agrupamento do que um bloco efetivo, né? Então, isso é uma outra coisa que é muito difícil, né? Porque a gente fala muito dos BRICS, mas os BRICS têm uma carta de intenções muito bonita, mas ele tem muita dificuldade de políticas efetivas, né? Para chegar no território mesmo, digamos assim, né? Porque ele tem muitas reuniões, ele discute muitos temas, ele coloca nas cúpulas, mas ele não tem, assim, aquela... a não ser pelo Banco dos BRICS, né? Que faz efetivamente uma infraestrutura, cria uma coisa. E é claro que o fenômeno das moedas locais e da desdolarização. Que aí eu acho que é um outro tema, não queria entrar agora nisso, mas particularmente, sim, a expansão foi uma demonstração de força chinesa. A China já estava muito alavancada, ela parece já estava com a Rússia com uma dependência muito grande dela, né? Porque já estava em guerra, então a expansão vem bem nesse momento. E é um fenômeno que dificulta um pouco a conversa, que é a conversa mais original dos BRICS, porque realmente você perde o foco, né? Isso em todos os fóruns que a gente tem conversado aparece, tá, Pedro? Porque perde o foco. Então, assim, do ponto de vista, claro, a China tentou fazer, fez esse movimento foi contestado, né? Sobretudo o Brasil é um dos principais países que contestou, e o resultado efetivo é que você tem um problema na frente que é para você ficar se explicando. Então, agora eu estou aqui e aí eu estou tendo que explicar, mas por que? Eu digo, né, o BRICS entra no centro da discussão e você está tendo que ficar explicando por que expandiu para cá, por que expandiu para lá ou não, e qual efetivamente é a atuação de cada um desses países. Porque ali estava muito claro, eu tenho América, eu tenho uma África, eu tenho um Euroasiático, eu tenho 2 asiáticos, um do sul, um do sudeste asiático, que foram alçados numa condição e que a Rússia se aproveitou muito bem de alguns elementos.
A Rússia é uma das principais, é um país que foi um dos mentores fundamentais. Isso está muito distante, mas foi ela que chamou para conversar em 2006, é ela que faz os movimentos mais assertivos e que são muito bem aceitos pelo resto dos países e que vai criar esse bloco como uma representação desse tal sul global e dessa ideia de que precisa reformar o sistema financeiro, e 2008 é a cereja do bolo do bloco. Que vem assim, bom, essa crise desse tamanho, tá claro, o sistema internacional financeiro é um sistema que não dá e que os países em desenvolvimento chegam numa crise dessa, tá todo mundo na lona. Então nós precisamos alterar esse sistema financeiro. Aí, disso, para você sair para Etiópia, Irã, Egito, Arábia Saudita e Argentina, que aí Deixa eu manifestar para você uma preocupação que eu tenho, que é uma preocupação de cabeça liberal, que é a minha cabeça. Tá. Liberal, principalmente na minha geração, a impressão que eu tenho é que o grande exemplo de mundo ideal na nossa cabeça vai ser os anos 90, puxado pelo Bill Clinton. Tá certo? Uhum. E aquilo é primeiro, expansão, evidentemente, de abertura de fronteiras por todo o mundo, acordos cada vez mais frequentes de livre comércio, mas com um pé muito importante no lado político em ampliação do número de democracias no mundo. Partindo do princípio de que duas democracias não entram em guerra, o que é bom, e duas democracias ajudam uma ou outra a enriquecerem. Por conta de aquela coisa de cada um vai entrando com sua competência econômica, tudo mais, tal. E a gente, evidentemente, a partir de mais ou menos 2010, entra nessa fase de crise das democracias, inclusive da democracia americana. O recesso democrático, ou seja lá como você queira chamar. A impressão que a gente tem é a seguinte: a gente está num momento diferente da segunda metade do século XX. Na segunda metade do século XX, tinha a União Soviética de um lado, os Estados Unidos do outro, dizendo, olha, temos dois modelos de mundo. Qual modelo é mais eficaz para produzir algum tipo de justiça social, ascensão das qualidades, ascensão da qualidade de vida dos seus povos, inovação científica, estabilidade econômica e, evidentemente, por trás de tudo isso, felicidade. Algum grau de felicidade e bem-estar generalizado das sociedades. E estavam lá a União Soviética com seu modelo, os Estados Unidos com seu modelo. A União Soviética, no final das contas, comprovou aquilo que tudo quanto é economista liberal estava sempre dizendo, que era o seguinte: esse tipo de modelo centralizado de condução da economia de país, só não dá certo, só se quebra, não vai funcionar, entendeu? Você tem que deixar um grau razoável de liberdade para o mercado para que funcione. Não é liberdade plena, tem que ter regulação. Mas democracias conseguem sobreviver aos choques da economia, regimes comunistas não conseguem. A China é um baita desafio, porque não aconteceu com a China o que aconteceu com a União Soviética. É óbvio que a reforma que o Deng Xiaoping fez é genial. É óbvio que eles conseguiram, dentro de um sistema que politicamente segue uma ditadura fechada marxiana, ou seja lá como você queira chamar, eles continuam chamando o troço de Partido Comunista da China, etc. A bandeira continua vermelha. Mas tem uma economia de mercado, uma economia que é controlada, mas é uma economia que tem liberdade de mercado, que tem competição interna, que está... Os chineses conseguiram desenvolver infraestrutura, conseguiram distribuir riqueza, conseguiram promover a ascensão social de uma quantidade imensa de pessoas, não tem liberdade política, mas aparentemente... diferentemente do que nós liberais achávamos após a crise na Praça Tiananmen, né, na Praça da Paz Celestial, porque tudo quanto é teoria política liberal que estava dizendo é o seguinte, agora
não vai funcionar, não vai ficar de pé economicamente, e a pressão da sociedade por abertura, por ampliação de liberdades individuais, vai acontecer porque é da natureza. Não aconteceu, está dando certo, e os chineses aparecem como uma alternativa ao modelo das democracias liberais, que por enquanto está funcionando. De novo, está produzindo riqueza, está produzindo distribuição de riqueza, está aumentando o bem-estar da sociedade, não tem liberdade. Não tem um monte de liberdade. Mas as pessoas estão jogando videogame, as pessoas estão comprando carro, as pessoas... E o país, evidentemente, está... A gente achou que ia ser só uma grande fábrica do mundo, e não, estão desenvolvendo tecnologia direitinho, estão desenvolvendo ciência direitinho, estão se mostrando como um dos países mais sofisticados e mais inovadores do mundo. De certa forma, se a gente olha para a história, é uma civilização de 3 mil anos, o que são 400 anos de crise. O ponto que eu quero fazer é... E aí, trazendo de volta o BRICS, me desculpa esse preâmbulo todo muito grande, mas é que eu acho que o contexto é esse. O medo é um pouco que o BRICS seja uma ponta de lança, uma das pontas de lança chinesas, para entrar numa coisa similar ao que aconteceu na segunda metade do século XX, que é um choque dos dois modelos, a democracia de um lado e esse... comunismo sem política real de colchão de colchão de bem-estar social, mas com muito desenvolvimento de riqueza, tudo mais, que os chineses estejam... A quantidade de gente que tem nas redes sociais dizendo, não, o sistema chinês é muito melhor, isso, aquilo. Eu fico apavorado com isso, eu gosto de liberdade, sabe? Assim, a China ela é extremamente desafiadora porque eu tenho dito o seguinte, Pedro, eu acho que a gente precisa olhar a China cada vez mais com um olhar tentando entender um pouco mais do funcionamento deles, né? Porque a gente ainda entende muito a China a partir de uma visão muito ocidental, né? E isso faz com que a gente perca um pouco nuances que são nuances muito particulares do sistema, não apenas político, mas cultural e intelectual mesmo. A China tem uma construção intelectual que é dada por essa ideia do confucionismo. Ela tem uma construção intelectual que vai lidar com as suas heranças, vai lidar com pragmatismo. Isso é um ponto muito fundamental de uma sociedade que é assim, bom, tá, então o que eu faço? Eu quero saber como é que melhora. Porque você está me falando um monte de ideias aí, tá, mas e como é que isso aqui se transforma no carro que você vai usar? Entendeu? Isso é uma coisa que impressiona. Quando eu morei lá, todo o sistema universitário é um sistema universitário voltado para soluções da vida real, uma coisa assim meio impressionante. Não, claro que você tem, e para isso você tem as discussões marxistas, confucionistas, da história chinesa, quando em determinado momento do desenvolvimento chinês você teve, não se traz a Rota da Seda. A Rota da Seda não é a nova Rota da Seda não é uma coisa qualquer, é uma construção muito forte, baseada no quê? No auge daquilo que a China conseguiu produzir, que foi uma expansão comercial muito radical, que promoveu cidades extremamente férteis e pujantes no interior da Eurásia inteira, que faziam essa comunicação com baixíssimo grau de conflito, que é um fenômeno fundamental para o chinês, essa ideia. Agora, se você olha para a história recente, a construção desse atual governo é uma construção que vem de muita violência. A última grande delas, da Praça Vermelha. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.